Boa noite, nós estamos mais uma vez reunidos para compartilhar ideias da mística do judaísmo. O nosso tema de hoje é a Cabalá da Redenção, de Moshe a Mashiach. Quando Deus criou o mundo, se encontra no texto bíblico Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, e o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Explica uma obra antiquíssima de quase 2000 anos, Midrash Rabbah, o que significa Ruach Elokim, o Espírito de Deus. Então consta nesse texto antiquíssimo, Ze Rucho Shel Mashiach. Esse é o Espírito do Mashiach. O conceito de liderança do povo de Israel já existe desde a criação do mundo. Qual é a ideia da liderança? Então nós vamos ver a ideia na travessia do Mar Vermelho, já que Moshe ele é chamado pela tradição milenar judaica do Talmud e do Zohar, principal obra da Kabbalah. Ele é chamado de Roe Neeman. Um dos capítulos do Zohar é Re'eya Meheimna, que é o pastor fiel, e consta no cântico da travessia do mar, Vayaminu ba Hashem ube Moshe avdo, e acreditaram em Deus e em Moisés, seu servo. Perguntam os sábios, não é o suficiente somente acreditar em Deus? Respondem os sábios, mas a forma de acreditarmos em Deus é seguirmos as orientações do líder de cada geração. Moshe Rabbeinu foi o líder da primeira geração com o recebimento da Torá no cume do Monte Sinai, a conexão maior com Todo-Poderoso, quando ele entrou em contato com milhões de pessoas para externar, exteriorizar e revelar a sua vontade suprema. E depois do falecimento de Moshe, pelo próprio Zohar, há a explicação de que há a expansão da alma de Moshe em cada geração. O termo é Itpastuta de Nishmata de Moshe Bechol Dara Vedara, a expansão da alma do grande líder em cada geração. Qual é a ideia do líder? Um diretor de uma escola, quando ele quer ensinar aos alunos, se ele for bem sábio, ele vai ter alunos exemplares em cada sala, porque o aluno exemplar ele serve como padrão referencial de conduta. Aqueles que entram na classe, que saem da classe durante o ano, aos calouros, etc. O aluno veterano, o aluno exemplar, ele serve de padrão referencial. Esse é o líder da geração e ele equivale a toda a geração. O primeiro redentor do povo de Israel foi Moisés, Moshe, e o último redentor da nação judaica e por extensão de toda a humanidade será o Mashiach. Mashiach é um ser humano de carne e osso. Mashiach é o último descendente do rei David. Mashiach é aquele que ensinará toda a humanidade a servir a um único Deus de todo o coração. Mashiach é a continuidade otimizada, maximizada do próprio Moshe. Moshe começou o caminho de revelar Deus no mundo e Mashiach vai concluir com a última redenção. A primeira redenção foi o êxodo, a saída do Egito, como fonte da última geração que ocorrerá em nossos dias. O líder maior dessa geração, como já falamos anteriormente, que é o Lubavitch Rebbe, ele procurou nos conscientizar de que somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção, e a qualquer momento nós teremos grandes novidades além
do susto da pandemia, nós teremos grandes novidades que já foram previstas, já foram profeticamente reveladas. Isaías, Jeremias, Ishaial, Yermial, Yehezkel, etc. E os sábios do Talmud, a vinda daquela figura carismática, o Mashiach, último descendente da casa real de David, que sua principal função será ensinar a toda a humanidade a servir a um único Deus de todo o coração. Tem uma chamada, Rabino? Sim, por favor. Alô? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu queria perguntar pro mestre... Pois não? Que queria que comentasse um pouco ao respeito do sábado. Que o sábado é religioso ou é costume do povo? O sábado, o Shabat. O sábado é o dia da semana em que Deus finalizou toda a criação e reservou essas 24 horas que são repetidas semanalmente por uma explosão de luz, de revelação da própria divindade no encadeamento e na propagação dos infinitos mundos espirituais. Deus se revela mais intensamente no dia sagrado reservado para o povo de Israel, para uma conexão maior de uma santidade nesse mundo. Interessante que o Shabat tem tudo a ver com a redenção. A redenção ocorrerá, como hoje em dia, na véspera do 7º milênio, e o povo de Israel recebe o Shabat, recebe o 7º dia, uns 20 minutos antes do escurecer do pôr do sol de sexta-feira, exatamente coincidindo com a nossa época. A era messiânica e o mundo vindouro após a revelação do Mashiach é chamado de era sabática, onde nós viveremos num intenso Shabat, no 7º milênio. Muito obrigado pela participação. Só lembrando os telefones do ouvinte, para quem quiser fazer outras perguntas, 31710221, 32624490, 31710221, 32624490. Rabino, sim. Uma das perguntas que nos veio, a redenção é a mesma coisa que salvação? Uma excelente pergunta. É importante frisarmos que a tradição judaica milenar, mística e cabalística também inclui a salvação. Mas a salvação é um aspecto mais egoísta, egocêntrico. É claro que é próprio da natureza humana o instinto de autopreservação. Todo mundo quer se garantir. Mas eu dou aquele exemplo bem simples de uma criança de tenra idade, 2, 3 anos, 4 anos, está indo para uma festinha de aniversário. A criança é pura. A primeira pergunta que ela faz, vai ter brinde? Ela já quer saber se vai ter o brinde. Na festa de aniversário, além do brinde, tem o bolo de chocolate, tem as atividades, tem o palhaço. O brinde é brinde. Ele vem de bandeja, ele vem de mão beijada. A principal função e o motivo pelo qual os céus e a terra foram criados é que o ser humano possa servir a Deus, atender à suprema vontade do Criador do Universo e revelar Deus nesse mundo. A nossa função maior é essa. Nós, conectados com Deus, vamos receber a salvação de brinde, de mão beijada, de bandeja. A salvação não é o principal aspecto da conexão com Deus. É um prêmio, é um bônus pela nossa conexão, é um desdobramento natural da nossa ascensão, elevação espiritual, cada vez mais próximos do Criador. Alô? Pois não? Alô, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Com quem eu estou falando, por gentileza? Tenho o prazer de falar. Me desculpe, Luiz Henrique. Luiz Henrique, muito prazer. Shimon Brandt, pois não?
Então, eu gostaria assim, de saber o nome de Jesus Cristo em hebraico. E em relação à guarda do sábado, se o guardar os sábados é só para o povo judeu ou devemos guardar o sábado até nos dias de hoje? Então, a primeira parte da pergunta, realmente eu não sou muito especializado na teoria, nas bases de outras religiões. Quando a gente fala na travessia do mar, que o povo de Israel acreditou em Deus e Moisés, seu servo, Moisés era um servo de Deus. Então, a primeira regra geral do judaísmo, da Kabbalah, é a concepção de um único Deus. Um Deus que não tem semblante, não é corpóreo, nunca nasceu porque ele gerou a vida, nunca morreu porque ele criou a morte. Um Deus que se posiciona acima do tempo, acima do espaço, acima da matéria, acima do espírito. Moshe não era Deus, era o servo de Deus. Mashiach não será Deus, será mais um servo de Deus. Deus é Deus, e nós, os seres humanos, fomos criados única e exclusivamente para revelar Deus nesse mundo, servindo-o, atendendo os propósitos maiores da vontade de Deus. Em relação à segunda parte da sua pergunta, o Shabat hoje em dia é guardado pelo povo de Israel, mas com o advento, com a revelação do Mashiach, ele será vivenciado pelo povo de Israel e por extensão para toda a humanidade, porque a era messiânica e o mundo vindouro que começará com o princípio de fé do judaísmo, que é a ressurreição, a volta dos entes queridos, começará uma nova fase da história da civilização humana, quando o autor da obra, o Todo-Poderoso, que não tem semblante, que não tem corpo, que não é corpóreo, Deus vai se revelar no mundo e nós vamos ter a apreciação, a sensação da presença de Deus, como nós percebemos a claridade do dia. Nesse momento, a humanidade inteira vai participar daquela era que é chamada de Shabat. A era sabática, a era da dedicação e da conexão total com o Criador do universo revelado dentro do aspecto físico e material. Deus se revelará nesse mundo, apesar de não ter semblante e apesar de não ser corpóreo. Nós vamos perceber a revelação maior de Deus muito acima dos nossos sentidos, da percepção visual, auditiva, etc, etc. Uma percepção muito maior do que a percepção da matéria. Rabino, você falando que toda a redenção, toda essa grande transição cósmica que vai acontecer vai ser para a humanidade toda. Sim. De que forma cada um de nós pode se conectar a isso, acessar isso e começar isso hoje? Então, uma excelente pergunta. Individualmente, nós temos a nossa própria saída do Egito. Está escrito no Talmud que cada indivíduo tem que considerar a si mesmo como se ele próprio tivesse saído do Egito. A palavra Egito em hebraico é Mitzrayim. São as mesmas letras na mesma ordem que a palavra Metzarim. Limitações, limites. Todos nós podemos sair do nosso Egitozinho que existe dentro de cada um de nós. Como? Com atos de bondade e solidariedade humana, indo de encontro às necessidades, àquilo que o outro precisa, fazendo o bem, nós construímos um império de luz, saindo das limitações e revelando Deus no mundo. Alô, pois não? Oi. Oi? Então, eu gostaria de saber... Com quem que eu estou tendo o prazer de falar, por gentileza? Rosa. Rosa, como vai? Tudo bem? Shimon Brandt, muito prazer. Pois não? Tudo bem. Se Deus, ele nasceu de Maria Virgem,
que é parecida. Então, esses são conceitos que não pertencem nem ao judaísmo e nem à Kabbalah. Deus não nasceu porque ele criou a vida. Ele não é um ser humano, porque ser humano é alguém limitado. Na antiguidade, o faraó foi considerado uma divindade. Júlio César foi considerado uma divindade. Hammurabi, que é conhecido também como Nimrod, ele foi considerado uma divindade. Nós, judeus, o povo de Israel e a Kabbalah e a mística do judaísmo, só nos referimos a um Deus que nunca nasceu e nunca vai morrer, porque ele está totalmente acima de todas as limitações desse mundo. Então Deus é o Todo-Poderoso, é um só, e Ele que ilumina a vida de todos nós. Ele é um só e nos inspira para um padrão referencial de ética, de moral, de bom comportamento. O ser humano tem a estrutura psicológica centrada unilateralmente. E esses conceitos todos nós buscamos como infinita inspiração a partir de um único Deus. É importante frisarmos que a obrigação de acreditar em um único Deus não é exclusividade do povo de Israel. Existem 7 leis fundamentais que foram transmitidas pelos descendentes de Noé após o término do dilúvio. São chamadas em hebraico de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Essas 7 leis, elas são extensivas a todo e qualquer ser humano indistintamente. Todo e qualquer ser humano, todo e qualquer homem, toda e qualquer mulher, todo e qualquer adulto, toda e qualquer criança podem e devem se conectar a um Deus maior, o Criador dos céus e da terra. Rabino, você falou sobre o Egito particular de cada um. A gente fala de toda a redenção, toda essa transformação. E o Egito particular de cada um, esses pequenos problemas que nos prendem, tipo problemas financeiros, problemas de saúde. Como nós superamos isso e nos redimimos disso? Muito excelente, muito boa pergunta. O primeiro passo para nós superarmos os nossos problemas do dia a dia, problemas triviais, etc., é a conscientização de que Deus está por trás de absolutamente tudo. Ele é o supremo arquiteto, ele é o mestre e ele está orquestrando o desenrolar dos fatos da nossa vida, particularmente aqueles que não dependem da nossa vontade. A expectativa divina é que nós encaremos todos os nossos problemas da melhor forma possível, procurando superá-los com muita alegria. Eu vou deixar aqui bem claro que alegria, felicidade não é um objetivo. Alegria é um meio para termos a vida totalmente equilibrada e nos conectarmos a Deus. A melhor forma de nos ligarmos a Deus é por meio da alegria e da felicidade. Se nós nos posicionarmos diuturnamente, 24 horas por dia, num estado de alegria, os problemas que nos afligem diariamente vão se desfazer como os vagalhões, como as ondas do mar. No começo elas parecem ameaçadoras, como uma verdadeira parede de água que vai desmoronar. Isso porque nós estamos sem chão debaixo dos nossos pés. Mas quando nós vamos para a beirada do mar e os nossos pés estão muito bem fincados na terra, quando nós temos chão, que é espiritualidade, equilíbrio espiritual debaixo dos nossos pés, então aquela onda ameaçadora acaba se desfazendo numa espumazinha inofensiva, sem maior importância, bem debaixo dos nossos pés. Os problemas são o teste que Deus nos envia a cada momento para que nós tenhamos uma reação boa e positiva, nos conectando ao maior, ao superior, ao espiritual, ao divino, à bondade suprema de Deus. Rabino, que linda similaridade entre tanto o Egito quanto os problemas tendo a ver justamente com esse tipo de superação. Sobre isso, o Henrique mandou uma pergunta. O conceito de tikkun dentro do judaísmo tem a ver com isso, de se auto-superar?
Com certeza, tikkun significa a tradução literal do hebraico para o português de tikkun, né? Ratificação. Ratificação. É corrigirmos, ratificarmos falhas, ou dessa vida, ou de ocasiões presságias de outras vidas. O tikkun está ligado com a missão de cada um. Nós temos uma missão geral e uma missão individual. A missão geral já sabemos. Para o povo de Israel são os preceitos bíblicos, para as nações do mundo são as 7 leis universais dos filhos de Noé, que deve também de origem bíblica. Fazendo a vontade de Deus, nós cumprimos com a missão geral. E qual é a missão particular de cada um? Nós não sabemos, mas os sábios dão uma dica para nós. Na obra milenar que é o Talmud. Os sábios talmúdicos, já há 2000 anos atrás, dão uma dica para nós. Qual é a nossa missão particular? Aquilo que nós encontramos maior dificuldade em realizar. O anjo do mal, tem vários nomes, mas é um anjo a serviço de Deus. As forças antagônicas à santidade têm um acesso aos dados confidenciais da raiz da nossa alma. E essas forças antagônicas sabem perfeitamente o que é importante para nós. Então elas precisam preservar um equilíbrio para que possamos optar entre o bem e o mal. Então aquilo que realmente é importante vem com dificuldade. As forças antagônicas a Deus, na verdade, foram criadas por Deus. A santidade, elas põem 1 milhão de pedrinhas no caminho para que possamos alcançar a nossa missão individual. Aquilo que nos é mais difícil, ou o maior desafio a ser enfrentado em nossas vidas, é lá que se encontra a nossa missão individual. Quer mandar uma mensagem final, Rabino? Sim. A conclusão da redenção, em primeiro lugar, é um anúncio do Lubavitcher Rebbe que a redenção haverá de se revelar a qualquer momento em nossos dias, provavelmente nesse ano 2021 do século 21 da contagem gregoriana, mas estamos muito próximos do 7º milênio. Tudo aquilo que o Rebbe de Lubavitch previu ocorreu. Só há um assunto pendente, porque ele contava com a nossa mobilização pessoal. Nós já estamos na era da revelação de Mashiach. No êxodo do Egito, houve as 10 pragas que anularam toda a nação faraônica. Todos ficaram totalmente anulados. O povo de Israel nem podia sair de casa na última das pragas, da morte dos primogênitos. Curiosamente, veio um pequeno micro-organismo e anulou a humanidade inteira. Coronavírus, Covid-19. A única conclusão que tiramos em relação à pandemia é que não chegamos a conclusão nenhuma. Esse aspecto é o aspecto da autoanulação da humanidade. Agora sim, já podemos receber o Moshe da nossa geração, o Mashiach da nossa geração e, subsequentemente, a revelação do Deus Todo-Poderoso no mundo a qualquer momento. E a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.